Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos fazer esse tapete para completar o nosso joguinho de cozinha. A semana passada eu publiquei esse modelo em tamanho menor para porta, fogão e geladeira e hoje estou trazendo o tapete maior para a pia da cozinha. Ele ficou com 1,30 m de comprimento por 46 centímetros de largura. É um tapete bastante fácil de fazer e que fica muito bonito. Logo adiante, eu vou dar algumas orientações se você quiser fazer esse tapete mais comprido e também se quiser fazer ele mais largo. Bem, então é isso. E se você gostar desse vídeo, por gentileza, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho. Ele vai ficar assim, todo cinza. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para trabalhar essa peça, usei 400 gramas de Barroco Maxicolor fio 6 na cor cereja. A numeração dessa cor é 3334. Usei também 200 gramas de Barroco Natural, também em fio 6. E trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm. Eu trabalhei com o Barroco, mas você pode usar o barbante de sua preferência. E, se quiser, também pode trabalhar com o barbante fio número 8 e a agulha número 4. Vai ficar muito bonita também a peça no fio 8. Bem, gente, então aqui antes de começarmos, eu vou orientar vocês como fazer esse tapete com mais dois comprimentos aqui. Esse aqui do vídeo, eu vou começar com 114 correntes e ele vai ficar com 1,30 m. Então, se você quiser fazer esse modelo com 1,60 m, é só começar com 158 correntes. E, se você quiser fazer com 2 metros de comprimento, é só começar com 210 correntes. Depois, todo o restante é seguir aqui o padrão que eu vou orientar no vídeo. Então, é só você fazer esses números aqui de correntes e acompanhar o vídeo a partir do momento que eu conto 6 correntes atrás para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Bem, então agora deixa eu falar para vocês como fazer para deixar ele aqui mais largo, aumentar aqui na largura do tapete. É muito simples. Esse trabalho aqui, ele é bastante repetitivo. Aqui, o corpo do tapete, a parte mais comprida, ele é só com esses bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. E aqui, na parte mais estreita do tapete, é bastante simples também, porque a única coisa que vai mudando em cada volta é que nós vamos sempre aumentando um ponto alto em cada lado aqui desses motivos da parte mais estreita. Então, sempre vamos aumentando um. Aqui nesse tapete, essa volta é 16. E aqui na volta 16, nesses desenhos da parte mais estreita, eu tenho 12 pontos altos subindo, 12 pontos altos descendo. Então, para você aumentar, é só você continuar trabalhando a parte mais comprida com os bloquinhos de 3 pontos altos e a parte mais estreita ir aumentando um ponto alto em cada lado aqui. Aqui a volta 16, como eu disse, tem 12 pontos em cada lado. Se você fizer mais uma, seguindo esse padrão, você vai ficar com 13 pontos subindo, 13 descendo. Se você fizer mais uma, que seria a volta de número 18,
você vai ficar com 14 pontos subindo, 14 pontos descendo. Se você fizer ainda mais uma, que seria a volta 19, você vai ficar com 15 pontos subindo, 15 pontos descendo. Então, com 19 voltas e 15 pontos em cada lado aqui do desenho, você vai conseguir fazer esse biquinho igualzinho eu tô mostrando nesse vídeo. A única diferença é que você vai ficar com um desenho desse aqui a mais. Nesse tapete, eu fiz 1, 2, 3, 4 em cada lado aqui desses motivos da parte mais estreita. Se você trabalhar 3 voltas a mais e continuar aumentando aqui a parte mais estreita, você vai ficar com 5 bloquinhos desse daqui no bico. Então, é só isso. Você trabalha 3 voltas a mais, seguindo o mesmo padrão que nós estamos fazendo aqui. Então, você vai chegar na volta 19 com 3 voltas a mais desse padrão. Depois, você trabalha a volta 20, fazendo o biquinho igualzinho eu vou mostrar aqui no vídeo. Bom, então é isso, gente. Vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo aqui um cordão de correntes com 114 correntes. Tenho aqui um total de 114 correntes. Em seguida, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na sexta corrente, eu faço um ponto alto. Aqui, olha, esse intervalinho que nós voltamos aqui com 6 correntes atrás é o local onde nós vamos trabalhar a parte que vira aqui o lado mais estreito do nosso trabalho. E, a partir desse ponto aqui, eu vou trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho de base, até eu fazer aqui um total de 107 pontos altos. 107 pontos altos, contando a partir desse ponto alto aqui. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4. Continuo fazendo um ponto alto para cada corrente, até completar os 107. Eu vou fazer aqui os meus, e em seguida eu venho. Bem, então, aqui eu vim trabalhando meu cordão de correntes e fiz aqui 107 pontos altos. E sobrou de base só 2 correntes para eu trabalhar. Aqui eu faço uma corrente, pulo uma corrente de base e na última corrente faço um ponto alto. E assim completei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos começar a segunda volta, caminhando com um ponto baixíssimo, pegando aqui por trás desse último ponto alto que nós fizemos. E aqui subo 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes são o meu primeiro ponto alto. Aqui eu vou trabalhar ainda mais 2 pontos altos, pegando por detrás desse ponto. Então, aqui, olha, eu trabalhei um total de 3 pontos altos. Esses 3 pontos altos, eles estão formando aqui a parte mais estreita do meu tapete na segunda volta. Depois que faz os 3 pontos altos, nós fazemos 3 correntes para virar o canto. 1, 2, 3 e... Vamos trabalhar aqui a parte mais comprida da segunda volta. Então, eu começo fazendo 2 pontos altos ainda aqui nesse intervalo de correntes. Depois, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. E já vou prendendo essa ponta inicial aqui por debaixo dos pontos que estou fazendo agora, porque assim eu já arremato essa linha. E aqui na parte mais comprida da segunda volta, nós vamos fazer um total de 111 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui a minha parte mais comprida e venho mostrando. Bem, aqui, olha, eu vim trabalhando os meus pontos altos e fiz até o meu último ponto alto aqui de base. Até aqui eu tenho 109 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar o ponto 110 e o ponto 111 aqui nesse intervalo de correntes. Então, aqui eu completei os meus 111 pontos altos da parte mais comprida. Para virar o canto, faço 3 correntes, 1, 2, 3, e trabalho aqui a parte mais estreita, fazendo 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, mais 3 correntes. E começo a fazer a parte mais comprida do lado de cá.
trabalhando os primeiros 2 pontos altos no intervalo de correntes aqui. Depois, sigo fazendo um por um e continuamos trabalhando igualzinho fizemos na parte mais comprida desse lado de cá. Então, é dessa maneira aqui que é trabalhada a segunda volta. Eu vou completar aqui a minha inteirinha e já vem. Bem, aqui eu trabalhei 111 pontos altos desse lado. E depois fiz aqui 3 correntes, agora fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar essa volta. E assim eu completo a segunda volta do meu trabalho. E agora vamos trabalhar a terceira volta. Começo subindo 3 correntes, faço um ponto alto para cada um desses dois. E mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo de 3 correntes. Então, aqui nós estamos trabalhando a parte mais estreita do tapete. Por enquanto, fiz 5 pontos altos aqui, mas esse lado não está completo. Nós vamos completar esse lado da parte mais estreita quando nós encerrarmos aqui a nossa volta. Bem, depois de fazer esses 5 pontos altos, nós vamos fazer 3 correntes. E vamos trabalhar a parte mais comprida aqui da terceira volta. Então, aqui na parte mais comprida da terceira volta, eu vou fazer um total de 115 pontos altos. Eu começo fazendo 2 aqui nesse intervalo de correntes. Depois, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou fazer aqui os meus até trabalhar todos os meus pontos altos de base aqui. E já vem. Bem, aqui eu vim trabalhando sobre os meus pontos altos, trabalhei até o último ponto. E até aqui eu fiz um total de 113 pontos altos. Agora, o ponto 114... e os 115 serão trabalhados aqui no intervalo de correntes. Depois, eu faço 3 correntes. E vamos trabalhar agora a parte mais estreita. Aqui na parte mais estreita, eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Então, os 2 primeiros eu trabalho aqui no intervalo. Depois, faço um por um nesses 3 pontos altos. E mais 2 nesse próximo intervalo. Então, aqui na parte mais estreita da terceira volta, eu fiz um total de 7 pontos altos. Agora, é só fazer aqui 3 correntes e trabalhar a parte mais comprida desse lado de cá, fazendo 115 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fizemos na parte mais comprida do lado de lá. Bem, então, é assim que é trabalhada a terceira volta. Eu vou completar aqui a minha e já vem. Trabalhei os meus 115 pontos altos desse lado, fiz aqui minhas 3 correntes e agora vamos completar a parte mais estreita aqui para finalizar a volta. Então, eu trabalho ainda mais 2 pontos altos aqui, nesse intervalo de correntes. E fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Então, ficamos com o total de 9 pontos altos desse lado aqui da parte mais estreita também. Agora, vamos trabalhar a nossa quarta volta. Começo com 3 correntes, vou fazendo um ponto alto para cada um desses pontos que eu tenho aqui de base. Depois, faço mais 2 pontos altos no intervalo. Então, até aqui, eu trabalhei 7 pontos altos aqui na parte mais estreita. Ainda não está completo esse lado da parte mais estreita, vamos completar a hora que encerrar aqui essa volta. Depois de fazer aqui esses pontos altos, eu faço 3 correntes. E vamos trabalhar aqui a parte mais comprida do tapete. Aqui na parte mais comprida da quarta volta, nós vamos fazer um total de 119 pontos altos. Então, começo fazendo 2 pontos altos aqui nesse intervalo. E depois vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Eu vou trabalhar aqui os meus. Vim trabalhando os meus pontos altos até o meu último ponto alto aqui de base. E até aqui eu fiz total de 117 pontos altos. Agora, faço o ponto 118 e o 119 aqui no intervalo de correntes.
Completei aqui a parte mais comprida com os 119 pontos altos. Agora, faço 3 correntes e agora eu vou trabalhar aqui a parte mais estreita da quarta volta. Eu começo fazendo 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Depois, eu trabalho um ponto alto sobre cada um desses pontos altos que eu tenho aqui. Em seguida, eu faço mais 2 pontos altos aqui nesse próximo intervalo. Então, totalizei aqui 11 pontos altos na parte mais estreita. Agora é só fazer 3 correntes e trabalhar a parte mais comprida do lado de cá, fazendo 119 pontos altos, igualzinho nós fizemos na parte mais comprida do lado de lá. Então, assim é trabalhada a quarta volta, eu vou completar aqui a minha e já vem. Trabalhei os meus 119 pontos altos, fiz as minhas 3 correntes e agora vou completar a parte mais estreita aqui para encerrar a quarta volta. Faço ainda 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Depois, faço um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos que tem aqui de base. Em seguida, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Então, eu fiquei com um total de 11 pontos altos desse lado aqui da parte mais estreita também. Agora, nós vamos cortar aqui essa linha e vamos trabalhar a próxima volta com o barbante na cor cereja. Então, aqui para eu amarrar o barbante na cor cereja, eu faço o seguinte. Aqui o local onde eu cortei a minha linha, então eu venho no sentido de virar aqui o canto e entrar na parte mais comprida. E aqui na parte mais comprida eu vou pular o primeiro e o segundo ponto alto e amarro a minha linha no terceiro ponto alto aqui da parte mais comprida. Vamos iniciar aqui fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Trabalho mais um ponto alto no ponto da frente. E mais um no ponto seguinte. Então, aqui fiz um bloquinho de 3 pontos altos, em seguida faço uma corrente, pulo um ponto de base e a partir desse ponto trabalho aqui mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pulão de base, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão por toda a parte mais comprida. Bem, aqui, olha, eu trabalhei toda a minha parte mais comprida com os bloquinhos de 3 pontos altos. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27, 28, 29 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, todas as nossas próximas voltas, até a penúltima volta, serão sempre trabalhadas com 29 blocos de 3 pontos altos dos dois lados da parte mais comprida. Não tem segredo esse tapete, é só isso aqui. Bem, agora vamos trabalhar a parte mais estreita da quinta volta. Começo com uma corrente. Venho nesse ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Depois, faço 2 pontos altos no intervalo de correntes. Em seguida, faço 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer um ponto alto nesse intervalo. Um ponto alto no próximo ponto alto. E mais um ponto alto nesse ponto alto seguinte. Então, ficou assim, virando o meu canto. Saindo da parte mais comprida, trabalhei um ponto alto no último ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois, fiz 3 correntes e trabalhei
aqui virando já a parte mais estreita. Um ponto alto no intervalo, um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto e mais um ponto alto no segundo ponto alto. Então, todos os cantos serão trabalhados dessa maneira. Na parte mais comprida, será distribuído assim, e na parte mais estreita, dessa maneira aqui. Agora, faço duas correntes, uma, duas. Pulo de base, 1, 2, e a partir do terceiro ponto, eu vou fazer um grupo com 3 pontos altos. Agora, mais duas correntes, uma, duas. Pulo de base, 1, 2, e a partir daqui vou trabalhar 3 pontos altos. Então, faço um nesse ponto alto, um no ponto da frente e um no intervalo de correntes. Depois, faço 3 correntes, uma, duas, três, e entrando aqui, na parte mais comprida, trabalho 2 pontos altos no intervalo e um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, os dois lados vão ser trabalhados distribuindo os pontos aqui na parte mais estreita, igualzinho mostrei esse lado aqui. Então, quando chegar lá do outro lado, vai ser feito da mesma maneira, a distribuição aqui dos pontos nos cantos. Depois, é só ir fazendo a corrente, pular um de base e os 3 pontos altos. Então, é só isso aqui para trabalhar a quinta volta. Eu vou completar toda a minha com essa orientação e já venho. Trabalhei todo o restante da volta 5 com o padrão que eu orientei vocês. Depois de trabalhar esse último canto, eu fiz uma corrente, pulei um ponto de base e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. E agora vamos trabalhar a volta de número 6. E aqui, olha, a volta 6, eu vou começar subindo as 3 correntes. Faço um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Depois faço a corrente, uma só, e outro bloquinho de 3 pontos altos. Depois do bloquinho, uma corrente, outro bloquinho. E aqui nós vamos seguir com esse padrão até trabalharmos 29 blocos de 3 pontos altos. E aqui nessa peça, todas as voltas até a penúltima, na parte mais comprida, elas sempre serão iniciadas como mostrei essa aqui, subindo 3 correntes e trabalhando 29 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, como o início de todas as voltas é idêntico, e nós vamos sempre repetindo a mesma coisa, eu vou, a partir da próxima volta, vir com essa parte aqui do início já pronta, que são os meus 29 blocos de 3 pontos altos. Sempre, então, vão iniciar do jeito que eu mostrei essa aqui, subindo as 3 correntes e trabalhando os 29 blocos. Então, não vou mostrar mais o início das voltas, vou vir com esse pedaço aqui já pronto, porque é sempre repetindo a mesma coisa. Então, é isso. Eu vou aqui trabalhar os meus 29 blocos de 3 pontos altos e venho mostrando a parte mais estreita. Trabalhei toda a parte mais comprida da minha volta 6, agora vamos trabalhar aqui a parte mais estreita. Então, aqui na volta 6, nós começamos fazendo 2 correntes e dentro desse intervalo aqui de correntes que viram o canto, eu vou trabalhar 3 pontos altos, depois 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, fiz um leque aqui virando o meu canto, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, eu faço mais 2 correntes e, nesse próximo intervalo de correntes, eu vou trabalhar outro leque igualzinho esse daqui. Depois de trabalhar esse leque, faço mais 2 correntes. Uma, duas.
Venho no próximo intervalo de corrente e trabalho outro leque. Depois de trabalhar esse leque, faço mais 2 correntes. E agora trabalho mais um leque nas correntes desse próximo canto. Depois que faz o leque virando o canto, fazemos mais 2 correntes. E agora começamos a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu venho nesse bloquinho aqui e a partir daqui começo a trabalhar. Então, é com esse padrão que será trabalhada aqui a parte mais estreita da volta 6. Os dois lados serão feitos de maneira idêntica. Então, para entrar na parte mais estreita do lado de lá, nós fazemos 2 correntes e vamos trabalhando os leques nos intervalos de base. No total, vamos fazer 4 leques aqui na parte mais estreita, sempre separados por 2 correntes. Então, eu vou completar todo o restante da minha sexta volta com o padrão que eu orientei até aqui e em seguida eu venho. Trabalhei todo o restante da volta 6 com o padrão que eu orientei. Fiz a parte mais estreita desse lado aqui igualzinha, trabalhei do lado de lá junto com vocês. Depois que eu trabalhei esse último leque aqui no canto, eu fiz ainda 2 correntes e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar a sexta volta. Comecei a minha 7ª volta, subindo as 3 correntes e trabalhando os 29 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E agora eu vou trabalhar a parte mais estreita da volta de número 7. Aqui nós fazemos uma corrente e trabalhamos um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes de base. Depois fazemos mais uma corrente e sobre esse leque do canto eu vou trabalhar da seguinte forma: pulo os 2 primeiros pontos aqui e no terceiro ponto faço um ponto alto. Depois faço mais 2 pontos altos nas correntes. Então, trabalhei aqui um total de 3 pontos altos, distribuindo dessa maneira. Faço mais 2 correntes e trabalho 2 pontos altos no intervalo de correntes e um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, sobre os 4 leques que nós temos aqui na parte mais estreita, nós vamos trabalhar com esse padrão. Depois de cada grupo de pontos altos, nós sempre fazemos uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes. Depois do ponto alto, uma corrente. E repetimos o grupo de pontos altos aqui sobre esse próximo leque, pulando os 2 primeiros e começando a trabalhar a partir do terceiro ponto. Depois que faz o grupo de pontos altos, fazemos a corrente, o ponto alto no intervalo de base, mais uma corrente e repetimos o grupo de pontos altos no próximo leque. Fez o grupo de pontos altos, faz a corrente, um ponto alto, mais uma corrente e repetimos aqui o grupo de pontos altos no leque do canto. Depois que trabalhou esse grupo de pontos aqui no canto, faz a corrente, faz um ponto alto no intervalo de base, mais uma corrente e chegamos na parte mais comprida do lado de cá. Aqui é só trabalhar os 29 grupos de 3 pontos altos, sempre separando com uma corrente. Então, é com esse padrão que trabalhamos aqui a volta 7.
O outro lado da parte mais estreita será trabalhado idêntico esse aqui, começando a partir dessa corrente e repetindo tudo igual novamente, até essa última corrente aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta 7 com essa orientação e já venho. Trabalhei todo o restante da volta 7 com o padrão que eu orientei, a parte mais estreita do lado de cá, fiz igualzinho, mostrei para vocês do lado de lá. Aqui, para encerrar a volta, depois desse último grupo de pontos altos, eu fiz uma corrente, um ponto alto no intervalo, mais uma corrente e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início aqui da volta 7. E aqui comecei a minha volta 8, subindo as 3 correntes e trabalhando os 29 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Estou aqui na parte mais estreita da volta de número 8. A parte mais estreita aqui é trabalhada da seguinte maneira. Eu começo com uma corrente e vou trabalhar um ponto alto em alto relevo sobre esse ponto alto que está sozinho aqui na base. Para fazer o relevo, eu atravesso a agulha de cima para baixo aqui do lado do ponto alto, passo a agulha por detrás dele e saio aqui na frente de novo. Busco aqui uma linha, puxo e trabalho aqui um ponto alto. Então, aqui trabalhei um ponto alto em alto relevo. Em seguida, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar sobre esse próximo grupo de pontos altos. Então, eu vou pular aqui o meu primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto, venho no ponto da frente, faço mais um ponto alto. Em seguida, faço 2 pontos altos no intervalo de correntes. Então, aqui eu trabalhei um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes e vou trabalhar mais 4 pontos altos desse lado de cá. Começo fazendo 2 pontos aqui no intervalo. Depois, venho nesse ponto alto aqui, logo à frente, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Então, ficou assim sobre o meu grupo de pontos de base. Sobre os 4 grupos que nós temos na parte mais estreita, vamos trabalhar com esse padrão aqui, fazendo grupos de 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos sobre cada um deles. Depois de cada grupo, nós sempre vamos fazer uma corrente e um ponto alto em alto relevo no ponto alto que está sozinho. Então, sobre todos os pontos altos que nós temos de base que estão sozinhos, nós sempre vamos trabalhar um ponto alto em alto relevo. Depois, fazemos uma corrente e repetimos esse grupo de pontos sobre o próximo grupo aqui de base. Fez o grupo de pontos altos, faz a corrente, faz o relevo, mais uma corrente e vamos completando aqui todo o restante da parte mais estreita com esse padrão que eu mostrei até aqui. Então, aqui, olha, a parte mais estreita da volta 8 será trabalhada assim dos dois lados. Depois que trabalhar esse último relevo e essa corrente, nós vamos trabalhar a parte mais comprida do lado de cá, fazendo aqui os 29 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com a orientação que passei até aqui e em seguida venho. Completei aqui todo o restante da minha volta de número 8. Aqui, para encerrar a volta 8, eu fiz uma corrente, um ponto alto em alto relevo, mais uma corrente e fechei
com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. E daqui por diante, o encerramento de todas as voltas será trabalhado com o mesmo padrão desse aqui. Sempre vamos fazer para completar as voltas uma corrente, um alto relevo e mais uma corrente. E em seguida fechamos com o ponto baixíssimo. Aqui eu iniciei a minha volta de número 9, trabalhei a parte mais comprida com os meus 29 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Estou aqui na parte mais estreita da volta de número 9. E a parte mais estreita da volta 9, vamos trabalhar da seguinte maneira. Começo fazendo uma corrente, um alto relevo sobre esse relevo aqui de base, mais uma corrente e vamos trabalhar sobre esse grupo de pontos altos. Então, vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses 3 pontos de base. Em seguida, faço mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. Então, aqui eu trabalhei um grupo de 5 pontos altos. Depois, faço 2 correntes e trabalho mais 5 pontos altos do lado de cá, começando com 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois, fazendo mais 3 aqui sobre esses pontos altos. Então, ficou assim o meu grupo de pontos. Sobre os 4 grupos que nós temos aqui na parte mais estreita, vamos trabalhar idêntico, mostrei esse aqui. Depois de cada grupo, é só fazer uma corrente, um alto relevo sobre o alto relevo de base. Depois uma corrente e repete aqui o grupo de pontos altos. Depois do grupo, sempre a corrente, sempre o relevo e mais uma corrente. Repete o grupo aqui. Eu vou completar aqui o restante da minha parte mais estreita e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui eu trabalhei toda a minha parte mais estreita da volta de número 9, com o padrão que eu orientei vocês. Aqui fiz no final a corrente, o relevo, uma corrente, comecei a parte mais comprida do lado de cá, com os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 9. Vou completar a minha e já venho. Completei aqui todo o restante da minha volta de número 9. Em seguida, eu comecei aqui a minha volta de número 10 e trabalhei toda a parte mais comprida aqui desse lado com os 29 grupos de 3 pontos altos. Estou aqui na parte mais estreita da volta de número 10. Aqui, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu começo fazendo uma corrente, um alto relevo sobre esse alto relevo aqui de base. Sobre todos os pontos altos em relevo que nós temos de base, vamos sempre repetir outro ponto alto em alto relevo. Depois faço uma corrente e venho trabalhar sobre esse grupo de pontos altos. Aqui eu vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo ponto vou fazer 6 pontos altos, trabalhando um ponto alto em cada um desses 4 pontos e depois fazendo mais 2 pontos altos no intervalo de corrente. Então, dessa maneira, eu construí aqui os meus 6 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 6 pontos altos do lado de cá. Começo fazendo 2 aqui no intervalo. Em seguida, faço mais 4 sobre esses pontos altos. Então, o meu grupo de pontos ficou dessa maneira: 6 pontos altos aqui, 2 correntes e mais 6 pontos altos descendo. Nos 4 grupos que nós temos da parte mais estreita, vamos fazer esse conjunto de pontos, distribuindo de maneira idêntica, eu mostrei esse primeiro aqui. Depois desse grupo de pontos, eu faço uma corrente,
um alto relevo sobre esse relevo, mais uma corrente e repito aqui o grupo de 6 pontos altos, 2 correntes mais 6 pontos altos. Em seguida, faço mais uma corrente e mais um relevo. E vamos completando aqui a parte mais estreita com esse padrão. Eu vou completar aqui a minha e venho mostrando como ficou. Bem, aqui eu completei, então, toda a parte mais estreita da volta 10 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esse último ponto relevo, eu fiz uma corrente e agora volto a fazer os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente aqui da parte mais comprida. Então, é só isso aqui para trabalhar a volta 10. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei todo o restante da minha volta de número 10 com o padrão que eu orientei. Aqui, iniciei a minha volta 11 e trabalhei esse primeiro lado da parte mais comprida, fazendo os meus 29 bloquinhos de 3 pontos altos. Estou aqui agora para trabalhar a parte mais estreita da volta de número 11. Aqui fazemos assim. Começo com uma corrente e um alto relevo sobre esse relevo que eu tenho aqui de base. Mais uma corrente e vou trabalhar sobre esse grupo aqui de pontos altos. Aqui na volta 11, nós vamos fazer 7 pontos altos em cada lado aqui. Então, subo aqui com 7 pontos altos, fazendo um ponto em cada ponto alto de base e mais 2 aqui nas correntes. Depois, faço mais 2 correntes e desço aqui com mais 7 pontos altos, trabalhando 2 aqui no intervalo e 1 por 1 até esse penúltimo ponto e completo aqui 7 pontos altos. Então, aqui trabalhei o meu grupo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 correntes e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Sobre os 4 desenhos que nós temos aqui na parte mais estreita, vamos trabalhar 7 pontos altos, 2 correntes e mais 7 pontos altos, distribuindo igualzinho, acabei de mostrar sobre esse aqui. E depois de cada grupo, nós sempre fazemos uma corrente, um alto relevo sobre o relevo de base, mais uma corrente e vamos aqui para o próximo grupo repetir o padrão. Então, é só isso aqui para trabalhar a volta de número 11. Eu vou completar aqui minha parte mais estreita e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui, olha, está a minha parte mais estreita da volta 11 completa. E aqui, olha, acredito que vocês já repararam a única diferença que dá de uma volta para a próxima, a partir aqui dessa volta, que é sempre vamos aumentando um ponto alto em cada lado aqui desses grupos de pontos. Então, é só isso que vai mudando aqui nesse tapete a cada volta, que aumentamos um ponto em cada lado aqui desses grupos. Aqui nessa volta, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Na de cima, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Nessa, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 correntes e mais 7. Então, a única coisa que muda aqui
nas voltas, porque o restante é tudo idêntico. Nós só vamos aumentando um ponto alto em cada lado aqui dos desenhos da parte mais estreita. Bem, então é isso. Eu vou completar aqui todo o restante da minha volta 11 com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 11. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei aqui a volta. Em seguida, eu cortei aqui a minha linha na cor cereja, porque a próxima volta nós vamos trabalhar com o barroco natural. Para eu começar a próxima volta, eu vou virar a minha peça e ir lá do outro lado da minha parte mais comprida. Então, esse lado aqui foi o lado que eu cortei a linha lá naquela ponta, viro aqui para o lado de cá e nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos que eu tenho desse lado na parte mais comprida, eu amarro o meu barroco natural no primeiro ponto alto. E aqui eu subo as minhas 3 correntes e trabalho aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos. E continuo fazendo a corrente e os grupos de 3 pontos altos, até construir aqui os 29 grupos. Eu vou trabalhar a parte mais comprida da minha volta 12 e já venho. Trabalhei meus 29 grupos de 3 pontos altos e estou aqui na parte mais estreita da volta de número 12. Aqui começo com uma corrente, um alto relevo sobre esse relevo de base, mais uma corrente. E agora vamos trabalhar sobre esse grupo de pontos altos. Aqui nós vamos fazer um total de 8 pontos altos subindo e 8 pontos altos aqui descendo. Eu começo aqui pelo segundo ponto e vou trabalhando um ponto alto em cada ponto alto de base até o último. E faço mais 2 aqui nas correntes, completando 8. Depois faço 2 correntes e desço, trabalhando mais 8 pontos altos. Começo com 2 aqui nas correntes e um por um sobre esses pontos altos até o penúltimo ponto, completando aqui mais 8 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Sobre os 4 grupos que nós temos na parte mais estreita, sempre vamos trabalhar esse conjunto de pontos aqui na volta de número 12. Depois de cada grupo, é só fazer a corrente, o alto relevo sobre o relevo de base, mais uma corrente. Próximo grupo, repetimos esse padrão aqui. Então, eu vou completar aqui a minha parte mais estreita com essa orientação e já venho. Trabalhei toda a parte mais estreita da minha volta de número 12, seguindo o padrão que eu orientei. Aqui, comecei a trabalhar a minha parte mais comprida do lado de cá com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 12. Eu vou aqui completar todo o restante da minha e em seguida eu venho. Completei todo o restante da minha volta de número 12, seguindo a orientação que passei. E é aqui. Depois de encerrar a volta de número 12, eu iniciei a minha volta 13 e trabalhei aqui a parte mais comprida com os 29 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a parte mais estreita da volta de número 13. Então, começo com uma corrente, faço um alto relevo
sobre esse relevo aqui de base. Então, sobre todos os pontos altos em alto relevo que nós temos de base, nós vamos trabalhar outro ponto alto em alto relevo, em todos eles. Depois do relevo, eu faço a corrente. E aqui na volta 13, nós vamos trabalhar 9 pontos altos aqui subindo e 9 pontos descendo. Então, eu sempre pulo o primeiro ponto alto, como nós já estamos fazendo nas voltas anteriores, e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. Aqui eu venho trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. Quando eu chegar nas duas correntes aqui do canto, faço mais 2 pontos altos aqui, completando assim meu grupo de 9 pontos altos. Em seguida, faço as duas correntes e trabalho mais 9 aqui descendo. Começo fazendo 2 aqui no intervalo de correntes, depois 1 por 1 nos pontos altos até o penúltimo ponto. Aqui eu vou completar mais um grupo de 9 pontos altos. Bem, então aqui está. Trabalhei desse lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Duas correntes e descendo fiz de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Sobre os 4 grupos, da parte mais estreita, nós vamos trabalhar esse padrão que acabei de mostrar aqui. E depois de cada grupo, sempre vamos fazer a corrente, um ponto alto em alto relevo sobre esse alto relevo de base, mais uma corrente, venho no próximo grupo, pulo o primeiro e começo a repetir aqui os 9 pontos altos. Então, é com esse padrão que será trabalhada a parte mais estreita da volta 13. Eu vou completar a minha e venho mostrando como ficou. Trabalhei toda a parte mais estreita aqui da volta de número 13. Fiz os 4 grupos aqui. Depois do quarto grupo, eu trabalhei a corrente, o último ponto alto em relevo. Fiz uma corrente e comecei a trabalhar os meus grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente da parte mais comprida desse lado de cá. Então, aqui agora é só fazer os 29 grupos e trabalhar a parte mais estreita do lado de lá com esse mesmo padrão aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 13 com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 13, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante natural. E agora nós vamos voltar a trabalhar com o barbante na cor cereja. Então, para eu começar aqui a próxima volta, eu vou virar aqui o trabalho no outro lado da parte mais comprida. E vou amarrar o meu barbante na cor cereja no primeiro ponto alto do primeiro grupo desse lado aqui da parte mais comprida do meu tapete. E vou subir 3 correntes, fazer o meu primeiro grupo de 3 pontos altos, separar com uma corrente e ir trabalhando assim, por todo esse lado aqui da parte mais comprida da volta de número 14. Eu vou fazer aqui os meus 29 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e venho mostrando a parte mais estreita do tapete. Trabalhei a parte mais comprida aqui da volta 14 e cheguei para trabalhar a parte mais estreita. Aqui eu faço da seguinte maneira: eu começo com uma corrente e vou trabalhando sempre um ponto alto em relevo sobre cada relevo que eu tenho de base. Depois do relevo, uma corrente e aqui na volta 14 nós vamos fazer grupos
com 10 pontos altos. Então, eu sempre pulo aqui o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Sigo aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até o último. Depois, faço mais 2 pontos aqui no intervalo de correntes e completo um conjunto com 10 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, depois mais 10 pontos altos aqui descendo. Começo fazendo 2 aqui no intervalo de correntes e depois venho trabalhando um por um sobre esses pontos altos até o penúltimo ponto. E aqui eu terei completado mais um grupo de 10 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Depois fiz 2 correntes e desci fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Sobre os 4 grupos que nós temos na parte mais estreita, vamos trabalhar esse conjunto de pontos, distribuindo da maneira como mostrei esse aqui. E depois de cada grupo, nós sempre vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar um alto relevo sobre esse relevo de base. E depois do relevo, sempre uma corrente. E vamos para o próximo grupo repetir o conjunto com 10 pontos altos, 2 correntes e mais 10 pontos altos. Sempre começando pelo segundo ponto de base. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha parte mais estreita e venho mostrando como ficou. Então, aqui eu trabalhei toda a minha parte mais estreita da volta de número 14 e ficou assim. Aqui depois do último grupo fiz a corrente, um relevo, mais uma corrente e comecei a trabalhar os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente desse lado aqui da parte mais comprida. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada toda a nossa volta de número 14. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação, e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 14. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E aqui eu comecei a minha volta de número 15. Trabalhei a parte mais comprida da volta 15, fazendo os meus 29 blocos de 3 pontos altos. E agora vou trabalhar a parte mais estreita da volta de número 15. Aqui, eu começo com uma corrente, um ponto alto em alto relevo sobre esse alto relevo de base. Depois do relevo, faço uma corrente e agora vamos trabalhar sobre esse grupo aqui de pontos altos. Na volta de número 15, nós vamos fazer 11 pontos altos aqui subindo, 2 correntes e 11 pontos altos descendo. Então, eu sempre pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. Aqui faço um ponto alto para cada ponto alto de base até o último e mais 2 aqui nas correntes, completando assim um grupo com 11 pontos altos. Depois faço mais 2 correntes e mais 11 pontos altos aqui descendo. Faço os 2 primeiros nas correntes, depois faço um por um sobre os pontos altos até esse penúltimo ponto. E aqui vou concluir o meu conjunto com 11 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Em seguida, fiz 2 correntes e desci aqui fazendo mais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Sobre os 4 grupos da parte mais estreita, nós vamos distribuir os pontos igualzinho mostrei sobre esse aqui. Depois de cada grupo de pontos altos, é só fazer uma corrente, um relevo sobre o relevo de base, depois mais uma corrente, vir no próximo grupo, pular o primeiro ponto e a partir do segundo começar a repetir o grupo de 11 pontos altos, igual mostrei sobre esse aqui. Então, eu vou completar a minha parte mais estreita e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui eu trabalhei toda a parte mais estreita da minha volta de número 15. Aqui, depois de completar a parte mais estreita, é só trabalhar os 29 blocos de 3 pontos altos desse lado aqui da parte mais comprida. E completar a parte mais estreita do lado de lá com o mesmo padrão que mostrei aqui. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei todo o restante da minha volta de número 15. Aqui, depois de encerrar a volta 15, eu iniciei a volta de número 16 e trabalhei aqui toda a parte mais comprida da volta 16, fiz os 29 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E agora vamos trabalhar a parte mais estreita aqui da volta de número 16. Eu começo fazendo uma corrente, um alto relevo sobre esse alto relevo aqui de base, depois uma corrente. E vamos trabalhar aqui sobre esse grupo de pontos altos. Na volta 16, nós vamos trabalhar 12 pontos altos subindo, 12 pontos altos descendo. Então, para começar, eu sempre pulo o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Aqui trabalho um por um até o último ponto alto. Depois faço mais 2 no intervalo de correntes, completando assim meu grupo de 12 pontos altos. Depois é só fazer 2 correntes e descer com mais 12 pontos aqui. Começo fazendo 2 aqui no intervalo de correntes e um por um sobre esses pontos altos até o penúltimo ponto aqui. Aqui eu terei completado mais um grupo de 12 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Fiz 2 correntes e mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Sobre os 4 grupos da parte mais estreita, nós vamos sempre fazer 12 pontos altos, igual trabalhamos sobre esse motivo aqui. Depois de cada grupo, é só fazer aqui a corrente, uma só, e um ponto alto em relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e vem no próximo grupo aqui, repete os 12 pontos altos, começando sempre a partir do segundo ponto. Então, eu vou completar aqui o restante da minha parte mais estreita e venho. Bem, então, aqui eu trabalhei toda a parte mais estreita da minha volta de número 16 e ficou assim. Depois que completa, então, aqui a parte mais estreita, é só trabalhar os 29 grupos de 3 pontos altos desse lado aqui da parte mais comprida. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 16 com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta 16 com o padrão que eu orientei e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. E aqui, olha, se você estiver fazendo a sua peça mais larga, é a partir desse momento que você continua aumentando aqui a largura do tapete. Então, a próxima volta eu vou trabalhar o bico da peça. Se você estiver fazendo ele mais largo, é aqui
que você aumenta as 3 voltas que eu orientei lá no início do vídeo. Então, para fazer ele aqui mais largo, é só você trabalhar agora a volta 17, 18 e 19, seguindo o mesmo padrão que nós estávamos fazendo até aqui, que é trabalhar a parte mais comprida com esses 29 grupos de 3 pontos altos separados pela corrente e ir aumentando um ponto alto em cada lado aqui dos motivos da parte mais estreita. Então, se você fizer mais uma volta seguindo o padrão que nós fizemos até aqui, a volta 17, ela vai ficar com 13 pontos altos subindo, 13 pontos altos descendo. Aí, a volta 18 vai ficar com 14 pontos altos subindo e 14 pontos altos descendo. E a volta 19 vai ficar com 15 pontos altos subindo, 15 pontos altos aqui descendo. Então, se você tiver 15 pontos altos aqui em cada lado desses 4 desenhos da parte mais estreita do tapete, dá certinho para trabalhar o bico que eu vou mostrar agora. Aí é só você fazer, então, essas 3 voltas aqui a mais e depois trabalhar o bico com o mesmo padrão que eu vou mostrar. A única diferença que vai ter é que você vai ficar com um grupinho a mais aqui na parte mais estreita. E o seu tapete vai ficar com um total de 20 voltas. Bem, então é isso. Agora vamos continuar aqui a nossa peça. Eu começo a volta 17 subindo 3 correntes, volto aqui no mesmo local onde subi as correntes e faço mais 2 pontos altos. Depois que faz esse grupinho aqui de pontos, eu venho nesse intervalo de correntes e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo aqui na corrente, vem no ponto alto da frente, faz mais um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, sobe 3 correntes. E faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo local onde subimos as 3 correntes. Então, é com esses grupinhos de pontos que nós vamos trabalhar toda a volta 17. Fazendo um ponto baixo, 3 correntes e mais 2 pontos altos, tudo trabalhado aqui sempre no primeiro ponto alto desse grupo de 3 pontos altos de base. Depois, é só prender um ponto baixo nesse intervalo de correntes e mais um ponto baixo no próximo ponto alto e começar a repetir aqui o padrão de subir as 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos, prender um ponto baixo na corrente e mais um ponto baixo no ponto alto. Então, a parte mais comprida da volta 17 será trabalhada com esse padrão. Eu vou completar aqui toda a minha e venho mostrando a parte mais estreita. Bem, eu trabalhei aqui toda a minha parte mais comprida da peça, agora cheguei para trabalhar a parte mais estreita. Aqui, depois de fazer esse último grupinho de pontos, eu venho nesse intervalo, prendo um ponto baixo. Passo direto por esse ponto alto e venho no próximo intervalo e faço mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo no próximo ponto. Então, aqui, olha, eu estou sobre o primeiro ponto alto da parte mais estreita. Aqui eu subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos no mesmo local onde eu fiz o ponto baixo. Depois pulo 1, 2 e no terceiro ponto prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo aqui, sobe 3 correntes. Faz mais 2 pontos altos. No mesmo local onde subiu as correntes. Depois pula 1, 2, um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo aqui, nós repetimos esse grupinho de pontos. Fez o grupinho, pula 1, 2, um ponto baixo. Sobe 3 correntes e repete o grupo. Fez aqui o grupinho de pontos, nós pulamos 1, 2 e chegamos no intervalo de correntes aqui em cima. Aqui eu faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, em cada lado que nós temos aqui nos desenhos da parte mais estreita, nós vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4 grupos de pontos altos, aqui subindo e 4 descendo, sempre assim. Aqui nos intervalos de correntes, nós sempre vamos fazer 2 pontos baixos. Depois de trabalhar esses 2 pontos baixos, nós vamos descer essa próxima lateral, seguindo o mesmo padrão que fizemos aqui. Então, para começar, eu faço um ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui descendo. Subo 3 correntes.
e faço os 2 pontos altos. Então, aqui, descendo desse lado, também trabalhei 1, 2, 3, 4 grupinhos e cheguei aqui onde eu passo de um motivo para o outro. Aqui, eu faço um ponto baixo nesse intervalo de correntes, pulo esse ponto alto, então, sobre os pontos altos em relevo, nunca vamos fazer pontos baixos, nós sempre vamos pular esse ponto alto. Depois, venho no próximo intervalo, faço mais um ponto baixo. Venho no primeiro ponto alto aqui desse grupo subindo e faço um ponto baixo e começo aqui a repetir os grupinhos de pontos, 4 grupos que nós vamos fazer aqui subindo. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui o arremate dessa peça. Bem, então, completando essa volta, nós teremos encerrado aqui esse tapete. Assim que nós completarmos essa volta, é só fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, olha, nós fizemos 3 correntes para iniciar essa volta. Então, eu fecho com um ponto baixíssimo na primeira corrente que eu fiz aqui para começar essa volta. E está completa a peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser assistir mais vídeos de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar aqui nessas fotos que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.